Minhas saudações a todos aqueles que, mais uma vez, me dão aqui o gosto e a honra de se reunirem para mais uma explanação da série Registros sobre Registros, desta feita na sua 396ª apresentação. Vamos indo longe. Meus cumprimentos e agradecimentos à ANOREG do Estado do Paraná, o que, sobretudo, penso dirigir à presidente, professora Mariana Pozzenato Martins, e à coordenadora acadêmica dessa entidade, a professora Mônica Dallavecchia. Bem como também agradeço à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, os meus confrades e confreiras dessa academia, pelo apoio que concede essa entidade à nossa série Registro sobre Registro, que hoje tratará do averbamento da separação de dote. Primeira parte dessa explanação que prosseguirá na semana que vem. Em resumo, o artigo 2039 do Código Civil Brasileiro de 2002, código que ainda está em vigor, né? As reformas estão aí ameaçando a sua redação sobrevivente, mas enfim, ainda continuamos com o texto inaugural, já bastante remendado em todo caso, do nosso Código Civil, que há cerca de 20 anos, um pouquinho mais, pensamos ter estabelecido para durar por mais tempo. Bom, o artigo 2039 desse Código previu que o regime de bens nos casamentos, tanto que celebrados esses casamentos na vigência do Código Civil anterior, ou seja, o Código Civil de 1916, o Código de Bevilacqua, é o regime estabelecido por esse Código Civil Bevilacqua, o Código Civil de 16. E essa norma não só assinala a preservação da viabilidade jurídica e, mediante o registro estrito sensu, inscrever-se o dote, mas, agora, controversamente, é verdade, também o de averbar-se a separação do mesmo dote nos termos do que dispõe o item 9º do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015 de 1973. Esse item 9º do inciso 2º da nossa larga lista do 167 indica exatamente a averbação da separação de dote. Bom, eu aqui vou reiterar algumas indicações que já constavam de exposições anteriores, de modo a que se possa esclarecer a razão de preservar-se juridicamente possível o averbamento da separação do dote, malgrado faltar no Código Civil 2002 disciplina acerca do tema. O Código Civil 2002 não se refere ao dote. Pois bem, o nosso Código Civil de 16, o Código Bevilacqua, tratava largamente do Instituto do dote, os artigos 278 a 309. Eu sempre recomendo aos alunos, sobretudo quando estão ainda na fase de graduação, né, essa recomendação é importante, que eles tratem de manter os livros antigos. Ou seja, os comentários preciosos de Cláudio Bevilacqua ao Código de 1916 continuam sendo utilíssimos em nossos tempos. Não importa que o Código tenha mudado, aquilo é uma doutrina extraordinária. Até hoje me noticiava há pouco a prezada professora Isabela Bicar Xavier, que havia sido presenteada pelo seu Wilson, pai dela, exatamente com uma coleção dos comentários de Cláudio Bevilacqua ao Código de 1916. Uma coisa preciosa. Bom, o fato é que o dote não foi tratado no Código de 2002. E essa lacuna, muito provavelmente, pode atribuir-se ao fato de que era já muito raro
acolher-se o dote nos costumes brasileiros. Em tempos mais remotos, é verdade, o dote era justificado como uma forma de compensação patrimonial. Compensação que se relacionava ao perdimento dos direitos sucessórios da mulher. Como a mulher perdia os direitos sucessórios ao sair da sua família, isso é uma disciplina antiga, saía de sua família de origem para viver na família do marido, ela, portanto, se afastava de sua família paterna, integrando-se na família do marido, ela perdia os direitos sucessórios correspondentes a essa sua família paterna. Então, essa é a primeira ideia. Olha, como ela perde os direitos sucessórios, a compensação patrimonial se dá com o dote, porque esse dote é restituível para ela em caso de alguma sorte de dissolução da sociedade conjugal. Mais à frente, contudo, passou a entender-se que o dote consistia numa aportação destinada a satisfazer as despesas do novo lar doméstico. Essa é a perspectiva que acabou se caracterizando como aspecto ou posicionamento predominante entre os autores. Ou seja, o dote serve para a satisfação das despesas do novo lar doméstico. Como a mulher vai para a família do marido, então ela leva um aporte pecuniário para a satisfação dessas despesas correspondentes do seu ingresso na família do marido. Essa posição eu remeto aos estudos aqui de alguns tantos autores, entre eles o meu saudoso professor e amigo, o velho Alexandre Corrêa, que tem um livro, Manual de Direito Romano, escrito com Gaetano Chacha, em que define o dote como um conjunto de bens que a mulher, ou um terceiro por ela, traz ao marido, para este marido, sustentar os ônus do matrimônio. Está muito bem isso. Ou seja, Alexandre Corrêa se filiou a essa corrente última que eu mencionei. Também um autor italiano muito importante, Pietro Bonfanti, que tem um livro muito interessante de instituições de direito romano, disse essa relação dotal, que ele lembra ser a relação causa-dotes, a relação razão do dote justifica a aquisição dos bens transmitidos pela mulher ao marido com o fim de sustentar os gravames do matrimônio. Então ele diz, ad sustinenda onera matrimonii, ou seja, a fim de sustentar os ônus do matrimônio. Bom, aqui nós temos o destaque de um aspecto, de uma perspectiva econômica do dote. Por isso ele fala em onera matrimoni, ou seja, os ônus do matrimônio. Os ônus aqui significando os ônus materiais, econômicos, pecuniários. Haverá outros. Sempre que duas pessoas se consorciam para viver a vida familiar, vida conjugal, a vida familiar, sempre há ônus de parte a parte. E o matrimônio por isso que alguns autores dizem que o matrimônio é um caminho de santidade, porque as pessoas tendem a adaptar-se, têm que desenvolver a virtude da paciência, têm que se acomodar muitas vezes às características do cônjuge, não é assim com todo mundo. Então, esse aspecto econômico não é o único de oneração no matrimônio. E, portanto, essa perspectiva material econômica não é nada incompatível com uma concausa histórica, de natureza religiosa. Como fez ver Ortolan, que tem uma famosa história da legislação romana, ele fala que o dote tem uma concausa religiosa, além desse aspecto econômico. E destaca exatamente a importância da união íntima da religião com o direito civil dos romanos. E marcadamente aqui pela chamada teoria das res sacrae,
de cada família, teoria das coisas sagradas de cada família, porque as famílias têm seu culto privado, os cultos dos deuses do lar, os cultos ligados aos penates, ou seja, os antepassados. E isso constituía um dever de piedade, por isso o dote também seria atraído por essa ideia do culto, para ajudar o culto, como um dever de piedade cultural. Nesse sentido, há alguns anos, o Dr. José Modesto Passos, conhecido magistrado aqui de São Paulo, grande autoridade na área do direito notarial e registral, traduziu um livro de um autor alemão chamado Fritz Schultz, chamado Princípios do Direito Romano, em que ele faz indicação também sobre essa vinculação do dote, para além do aspecto econômico, a uma certa causa de natureza religiosa, a religião pagã dos romanos. Bom, mas além dessas duas características, né, econômica e religiosa, o dote ainda possuía uma função de natureza moral. Função essa que estava em confirmar o que se entendia ser a honorabilidade da união, o affectio maritalis. A esse propósito, eu chamo a atenção para uma grande obra que se escreveu nessa matéria. Eu até a tenho aqui, porque estou preparando uma pequena exposição que devo fazer a respeito da união estável lá para um congresso em Foz do Iguaçu, ainda no curso desse mês de novembro. E esse livro é magnífico, do Jean Godemet, Matrimônio no Ocidente. Ele fala toda a história do matrimônio, da mariage no Ocidente. E lá nesse livro, Godemet vai justamente observar que a constituição de um dote é o que permite distinguir, de um lado, o casamento, de um lado, o matrimônio, e de outro lado, o concubinato. Então, o dote tinha essa função moral, e se fizermos uma função também social, porque indicava exatamente a affectio maritalis, que a afeição marital, se nós quisermos traduzir assim de maneira literal, mas que indicava o caráter honorável da união. Então, a constituição de um dote levava a distinguir, de um lado, o casamento. O fato de alguém viver em uma certa união com outra pessoa sem o dote era indicativo do concubinato. Portanto, tinha aqui presente uma referência de caráter moral e social. Daí que, consequentemente, e a despeito de o dote ser uma instituição jurídica, ele antes, e mais do que isso, em palavras de José Luis Lacruz Berderro, no seu Direito de Família, o dote é uma instituição social de profunda raiz. Bom, outra coisa que não tenha se acomodado com os costumes brasileiros. Isso não retira do dote a circunstância de ser, historicamente, em larga parte do mundo, e em particular no mundo ocidental, uma instituição social como disse Lacruz Berderro, com profundo enraizamento. Pois bem, o Código Civil Brasileiro de 2002, esse que está ainda em vigor, eu já disse, não tem uma disciplina específica sobre o dote. Isso, claro, acarretou uma disputa que não poderia deixar de existir acerca da possibilidade subsistente de sua contratação e de suas características. O Código de 16 teve, entre muitos de seus méritos, um que deve considerar-se singularíssimo, que é o Código Bevilacqua. O Código de
1916 era dotado de um sábio realismo. Cláudio Bevilacqua não se dedicou a pôr no código o que se poderia considerar sua ideologia pessoal, sua cosmovisão pessoal, salvo a de ser um realista, ou seja, salvo a de verificar como eram os costumes pátrios e retratar esses costumes no código. Por larga parte dos nossos costumes, e então, já experienciados, passaram a integrar-se ao código. Por isso que a diferença do direito público, que sofreu várias mutações ao longo do tempo, o Código de 16 não apenas se preservou no essencial até o princípio desse nosso século XXI, mas ouvem-se vozes de grandes autoridades no direito civil lamentando a mudança do Código, que podia ter sido alterado aqui e ali sem que se tivesse impedido a sua sobrevivência. E nós sabemos que boa parte considerável da redação originária do Código Civil de 2002 é calcada no Código Bevilacqua. Então, não, parece que, para muitos, não haveria necessidade de mudança do Código, mas, em todo caso, é de louvar a circunstância de que esse Código de 16 tenha sobrevivido num século tão complicado como foi o século XX. O maior dos nossos filósofos do direito, José Pedro Galvão de Souza, que foi um grande catedrático de Teoria Geral do Estado da Pontifícia Universidade então Católica de São Paulo, observou a propósito que ser curioso notar exatamente como o direito civil brasileiro se conservou mais ligado ao direito histórico, ou seja, aquilo que vinha do velho direito português, que foi a fonte principal da obra produzida por Cláudio Bevilacqua, direito português que se aplicava conforme os costumes também vigorantes no Brasil. E esse código, projeto de Cláudio Bevilacqua, encontrou na comissão revisora à altura um ardoroso adepto da tradição, que foi Andrade Figueira. E esse jurista, Andrade Figueira, procurou efetivamente reforçar a fidelidade ao direito histórico, opondo-se decididamente às inovações radicais que viriam estropiar, enfim, o nosso direito, a nossa ordem jurídica. Daí a sobrevivência em largo tempo do nosso Código de 16. Mas, se foi graças a essa virtuosa nota de historicidade que sobreviveu frutuosamente o nosso Código Civil anterior, é porque o Código se afastou, isso já o dissemos em outra exposição desta série, do fascínio do individualismo jurídico, que, graças à expansão do liberalismo, ganhava terreno em estendida parte do mundo do século XIX. E esse caráter importante do nosso direito civil e do nosso Código de 1916 deve ser, sobretudo, creditado aos nomes do já referido Cláudio Bevilacqua, a José Augusto Teixeira de Freitas, ao grande conselheiro Lafayette e a Lacerda de Almeida, entre outros, aos quais juristas nunca faltou esse senso da historicidade, tanto na interpretação do direito vigente, quanto na atuação pessoal renovadora, sempre procurando traçar os rumos do direito, doutrinariamente, mas segundo os costumes pátrios. O Código de Bevilacqua, ou seja, o nosso Código de 16, decalcara o Instituto do Dote na concepção romana e na forma como o regime dotal, apesar do pouco uso entre nós, fora recebido no Brasil. Ele era pouco usado, mas existia. Assim, nesse nosso antigo, mas valioso código, o dote consiste na parcela de bens que a mulher, ou um terceiro por ela, porque um terceiro pode também
constituir o dote? Parcela de bens transferida ao marido, com a finalidade de que o rendimento desses bens favoreça a sustentação dos encargos do matrimônio, sempre posta a condição de que os bens ou seu valor pecuniário correspondente devam restituir-se à mulher após a dissolução da sociedade conjugal. Ora, se o dote é isto, ele é um contrato. Fundamentalmente é um contrato. Se é um contrato que no Código de 16 exigia escritura notarial, o inciso 2º do artigo 256 do Código de 1916 dizia isto. O dote precisa ser constituído por escritura notarial. Um contrato que, por meio dessa escritura, deve ser precedente ao casamento e desse contrato deva constar a determinação dos bens que são transferidos e a estimativa, qual é o seu valor. Muito bem. Ali indicando, claro, expressamente que se adotava a subordinação desses bens ao regime dotal. Mas, isto posto, duas questões merecem referir-se agora. Ainda uma vez rememorando-se o que já versamos em antecedente explanação. Isso aqui não é inteiramente novidade. Quem assiste essas aulas desde sempre já me terão ouvido fazer essas duas perguntas. A primeira delas é essa. Pode um contrato de dote, celebrado antes da vigência do Código Civil Brasileiro de 2002, ser objeto de registro no cartório de imóveis? Ou seja, temos um contrato de dote, temos um casamento, o contrato é anterior ao Código Civil Brasileiro de 2002, eu posso registrá-lo no ofício imobiliário? Segunda pergunta, pode contratar-se e registrar-se um ajuste de dote realizado após a vigência desse mesmo Código de 2002, ou seja, agora surge o Código de 2002 e eu faço um contrato de dote, ele não existe especificamente, mas é um contrato. Pode ser feito e registrar-se no cartório imobiliário? Bom, essa primeira questão merece resposta de imediato, porque foi respondida logo ao início da nossa explanação, com o artigo 2039 do Código Civil em vigor, que diz que o regime de bens dos casamentos celebrados na vigência do Código anterior é o por ele estabelecido. Como o regime dotal era uma das regências matrimoniais de bens disciplinadas pelo Código de 16, então, quem se casou antes da vigência do Código de 2002 e que adotou o regime do dote, tem possibilidade de registrar esse ajuste no ofício imobiliário. Parece-me bem. A segunda questão é um pouco mais complexa, e essa nós vamos versá-la na próxima exposição dessa série. E vamos considerar essa segunda questão, que diz respeito ao registro de um ajuste de dote realizado após a vigência do Código de 2002, de casamento, portanto, já posterior à vigência do mesmo Código. E, ao lado dessa discussão, vamos considerar conjuntamente a viabilidade da averbação da separação do dote no registro de imóveis. Questões ambas que apresentam uma complexidade maior do que a pergunta anterior reclamava. Muito bem, quero agradecer a todos aqueles que participaram aqui da audiência desta, mais uma vez estamos fazendo isso gravado para evitar problemas sistêmicos que eu tenho tido aqui na minha região com a queda do sinal no final da tarde. Mas quero agradecer a todos que venham assistir essa nossa explanação, bem como reiterar os meus cumprimentos e agradecimentos à presidente da ANOREG do Paraná, a professora Mariana Podenato Martins, e a coordenadora acadêmica da mesma ANOREG, a professora Mônica Maria Guimarães de Macedo, da LAVEC. Muito bem, até a semana que vem, se Deus assim permitir.